Quem foi Melquisedeque? Foi ele um ser angelical, uma teofania de Cristo, ou simplesmente um homem justo e rei? A paz do Senhor Jesus a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Erinho Ferreira e hoje vamos explorar um tema fascinante da Bíblia e da teologia cristã. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na figura de Melquisedeque, um personagem misterioso que aparece nas Escrituras e tem gerado debates e interpretações ao longo dos séculos. Acompanhe-nos nessa jornada de descoberta e reflexão sobre Melquisedeque, seu papel bíblico e as diversas interpretações teológicas que ele inspirou. Prepare-se para uma análise profunda e detalhada que nos ajudará a compreender melhor a relevância de Melquisedeque na narrativa bíblica e na teologia cristã. Então, pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos juntos explorar a riqueza dessa história. Melquisedeque é uma figura que surge nas Escrituras com um mistério fascinante. Encontrado primeiramente em Gênesis 14, versículos 18 a 20, ele é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Posteriormente, no Salmo 110, versículo 4, ele é mencionado novamente e no Novo Testamento, especialmente na Epístola aos Hebreus, ele é usado como um tipo de Cristo. Quem foi Melquisedeque? Foi ele um ser angelical, uma teofania de Cristo, ou simplesmente um homem justo e rei? Vamos explorar essas perguntas e analisar as diversas interpretações teológicas que cercam essa enigmática figura. Na narrativa de Gênesis, Melquisedeque aparece após a vitória de Abraão sobre os reis que haviam capturado seu sobrinho Ló. Melquisedeque traz pão e vinho, abençoa Abraão e recebe dele o dízimo de tudo. Essa breve aparição levanta muitas questões, principalmente devido à ausência de genealogia e detalhes adicionais sobre sua origem. No Salmo 110, versículo 4, Melquisedeque é mencionado novamente de forma profética. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo é crucial, pois estabelece uma ligação entre Melquisedeque e o sacerdócio eterno, que mais tarde é aplicado a Jesus Cristo no Novo Testamento. Em Hebreus 7, ele é apresentado como um tipo de Cristo, um sacerdote superior ao sacerdócio levítico. O capítulo começa destacando que Melquisedeque, cujo nome significa Rei de Justiça e que também é chamado de Rei de Salém, ou Rei da Paz, é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. Hebreus 7, versículos 1 ao 3. Essa descrição sublinha a natureza eterna e singular do sacerdócio de Melquisedeque, contrastando-o com o sacerdócio temporário dos levitas, que era passado de geração em geração. A ausência de uma genealogia de Melquisedeque reforça essa ideia de eternidade e perfeição, características que são plenamente realizadas em Jesus Cristo. O autor de Hebreus argumenta que se a perfeição pudesse ser alcançada através do sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, não haveria necessidade de outro sacerdote surgir segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Hebreus 7, versículo 11. Isso enfatiza a superioridade do sacerdócio de Cristo, que, como Melquisedeque, não depende de descendência humana ou de leis cerimoniais. Além disso, em Hebreus 7, versículos 15 a 17, é destacado que Jesus se tornou sacerdote não segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, como dele se testifica. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa passagem aponta para a ressurreição e a vida eterna de Cristo, atributos que garantem a sua eterna intercessão pelos crentes.
Portanto, Melquisedeque é um precursor e um símbolo do sacerdócio de Cristo. Ele prefigura aquele que é o sumo sacerdote perfeito, eterno e imutável, que não só intercede pelos homens, mas também oferece um sacrifício perfeito e único, abolindo a necessidade de sacrifícios contínuos. Em Jesus, vemos o cumprimento das promessas e profecias e a realização plena da ordem de Melquisedeque, trazendo justiça, paz e salvação eterna a todos que nele creem. Vamos falar agora sobre as interpretações judaicas e cristãs de Melquisedeque. Vejamos alguns textos judaicos que apresentam Melquisedeque como uma figura angélica. O documento de Damasco, ou Damasco Código. No documento de Damasco, um texto da comunidade de Qumran, também conhecida como a comunidade dos essênios, Melquisedeque é apresentado como uma figura celestial que exercerá um papel escatológico. Ele é descrito como um ser exaltado que exerce o julgamento final e traz redenção. Outro documento é o documento 11Q Melquisedeque, ou apenas 11Q13, um dos manuscritos do Mar Morto. 11Q Melquisedeque fornece uma descrição detalhada de Melquisedeque como uma figura angelical. Neste texto, Melquisedeque é retratado como um ser celestial que se envolve diretamente no julgamento dos espíritos e na libertação dos cativos no final dos tempos. Este manuscrito é particularmente significativo porque retrata Melquisedeque não apenas como um sacerdote humano, mas como um mediador divino e angelical. O Midrash e a literatura rabínica. Em algumas tradições rabínicas, Melquisedeque é identificado com Sem, filho de Noé, devido à sua associação com a justiça e a paz. No entanto, outras tradições rabínicas o veem como um ser angelical. No Midrash, há interpretações variadas sobre Melquisedeque, algumas das quais o exaltam a um status quase divino. Outro documento é o Apocalipse de Abraão. No Apocalipse de Abraão, um texto apocalíptico judaico do século I ou II d.C., Melquisedeque é mencionado como uma figura que terá um papel importante no tempo do fim. Embora não explicitamente chamado de anjo, sua descrição e funções possuem características angelicais. Outro documento é o livro de Enoque, o 3 Enoque. Embora Melquisedeque não seja mencionado diretamente no 3 Enoque, o conceito de sacerdócio celestial é desenvolvido neste texto. O arcanjo Metatron é descrito como o sumo sacerdote celestial e algumas tradições posteriores associam Melquisedeque a essa função angelical. A Peshitta e Targumim. Algumas tradições aramaicas e comentários dos textos bíblicos Targumim apresentam Melquisedeque com uma natureza celestial ou angelical. Em alguns Targumim, Melquisedeque é retratado com uma majestade e autoridade que sugerem uma origem sobrenatural. Estes são alguns textos que tratam Melquisedeque como uma figura angélica. Agora vamos ver a literatura cristã que apresenta Melquisedeque como um ser angelical ou como o próprio Cristo. Os pais da igreja. Orígenes, um dos primeiros teólogos cristãos, sugeriu que Melquisedeque poderia ser uma manifestação do Logos, o verbo pré-encarnado, ou um ser angelical. Ele considerou a ausência de genealogia e a eternidade atribuída a Melquisedeque em Hebreus 7 como indicações de uma natureza celestial ou divina. O outro pai da igreja é Tertuliano. Tertuliano também discutiu a natureza de Melquisedeque, considerando a possibilidade de ele ser uma teofania, uma manifestação divina. No entanto, ele também ponderou sobre a possibilidade de Melquisedeque ser um anjo. Agora vamos dar uma olhada na interpretação medieval. Hildeberto de Lavradin.
Hildeberto de Lavradim, um teólogo medieval, sugeriu que Melquisedeque poderia ser uma aparição de Cristo antes da encarnação. Ele viu Melquisedeque como um tipo de Cristo, representando o seu sacerdócio eterno. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, discutiu a tipologia de Melquisedeque. Embora Tomás não afirmasse explicitamente que Melquisedeque era Cristo, ele considerou Melquisedeque como um tipo que prefigurava o sacerdócio de Cristo. Tomás enfatizou a unicidade e a eternidade do sacerdócio de Cristo, em comparação com o sacerdócio levítico. Na Reforma Protestante, temos Martinho Lutero, que também abordou Melquisedeque em seus escritos. Lutero via Melquisedeque como um tipo de Cristo, mas ele não sugeriu que Melquisedeque fosse uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Para Lutero, Melquisedeque prefigurava o sacerdócio de Cristo e sua justiça. Por fim, vejamos a literatura cristã moderna e contemporânea. Tipologia cristológica. Alguns teólogos modernos continuam a ver Melquisedeque como um tipo de Cristo. Eles argumentam que a ausência de genealogia e a eternidade atribuída a Melquisedeque em Hebreus 7 apontam para Jesus como o sumo sacerdote eterno. Teólogos adventistas. Dentro do movimento adventista, alguns teólogos têm sugerido que Melquisedeque poderia ser uma aparição pré-encarnada de Cristo, semelhante à interpretação de Orígenes. Eles baseiam essa visão na função sacerdotal e na ausência de genealogia de Melquisedeque. Posta a argumentação em favor da figura angelical ou como o próprio Cristo, vamos ver agora os argumentos que apresentam Melquisedeque como um homem histórico. Os defensores deste argumento fazem uma leitura literal do texto bíblico. Vejamos o contexto histórico. Os defensores da visão de que Melquisedeque era apenas um homem enfatizam que ele é apresentado no livro de Gênesis como um rei e sacerdote real, que viveu em uma época específica. Gênesis 14, versículos 18 a 20, descreve Melquisedeque como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Sem registro de genealogia. Embora Melquisedeque seja descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, em Hebreus 7:3, os proponentes dessa visão argumentam que isso não significa que ele não tinha pais, mas sim que sua genealogia não era registrada nas Escrituras, o que era incomum para um sacerdote. Isso é visto como uma característica distintiva que realça a singularidade de seu sacerdócio, em contraste com o sacerdócio levítico, que dependia fortemente de genealogia. A função sacerdotal e reinado. Rei e sacerdote. Melquisedeque é apresentado como rei de Salém, provavelmente uma referência a Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. A dupla função de rei e sacerdote é vista como uma característica humana e realista, comum em muitas culturas antigas, onde líderes políticos também exerciam funções religiosas. Sacerdote do Deus Altíssimo. A função sacerdotal de Melquisedeque, servindo como sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, é considerada uma função humana. Ele é visto como alguém que reconhecia e servia ao Deus verdadeiro, diferente dos sacerdotes levíticos, mas ainda assim um ser humano. Interpretação teológica. Tipo de Cristo. Aqueles que veem Melquisedeque como apenas um homem ainda reconhecem sua importância tipológica. Eles argumentam que ele é um tipo de Cristo, uma prefiguração de Cristo, sem ser Cristo ele mesmo. Melquisedeque prefigura o sacerdócio eterno de Cristo, mas isso não requer que ele seja mais do que um ser humano. O argumento da humanidade em Hebreus. O autor de Hebreus usa Melquisedeque para estabelecer a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o Levítico. O argumento de que Melquisedeque era apenas um homem fortalece a comparação.
Se até mesmo um sacerdote humano como Melquisedeque é superior aos sacerdotes levíticos, quanto mais superior é Cristo, que é eterno e divino. A tradição judaica e cristã. Na tradição judaica, Melquisedeque é frequentemente identificado como Sem, filho de Noé, ou simplesmente como um rei justo e sacerdote. Essa visão apoia a ideia de que ele era um homem histórico com um papel significativo, mas não um ser sobrenatural. A patrística e os teólogos clássicos. Embora alguns pais da igreja, como Orígenes e Hilário de Hipólites, tenham explorado ideias mais místicas sobre Melquisedeque, muitos outros, como Agostinho de Hipona, interpretam Melquisedeque como uma figura histórica. Agostinho considerava Melquisedeque um homem que serviu como um tipo de Cristo, prefigurando o sacerdócio de Cristo sem ser ele próprio uma manifestação divina. Enfim, para concluir, Melquisedeque continua sendo uma das figuras mais intrigantes e debatidas da Bíblia. Seja visto como um ser angelical, uma teofania de Cristo, ou um homem justo e rei de Salém, sua importância teológica é inegável. Ele prefigura o sacerdócio eterno de Cristo e nos convida a refletir sobre a profundidade e a complexidade do plano redentor de Deus. Ao estudarmos Melquisedeque, somos levados a uma compreensão mais rica da Escritura e do papel de Cristo como nosso eterno sumo sacerdote. Amados irmãos, chegamos ao fim deste estudo profundo sobre a figura de Melquisedeque e sua importância na teologia cristã. Que esta mensagem tenha edificado a sua fé e trazido mais compreensão sobre o sacerdócio eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você foi abençoado por este vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua participação é muito importante para nós. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo edificante. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Fiquem na presença de Deus e até o próximo vídeo.